Aleluia. Então tá, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 16. Todos acharam? Diz assim: não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque embora somos muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aleluia. Se você puder, feche seus olhos. Papai, quero te agradecer por esse tempo precioso e por este dia maravilhoso. Celebramos hoje aqui a Páscoa. A Páscoa para nós é Cristo, é o Senhor. E nós, como igreja, celebramos ao Senhor, celebramos a liberdade, a libertação do cativeiro das trevas, a libertação, ó Deus, das garras do diabo, do mundo. E nós celebramos, Jesus, o seu nome, o seu feito. Obrigado por cada vida, cada família aqui representada. Obrigado porque nossos corações estão abertos e que haja rema de Deus, haja luz sobre nós, haja luz sobre os homens aqui, e que verdadeiramente o Senhor vire chaves dentro da nossa mente em relação, ó Pai querido, à ceia, a importância da ceia, a importância da Páscoa. Assim nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. E se você crê dessa forma, diga amém bem forte. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aqui Paulo está falando sobre unidade. Repita comigo: unidade. Talvez nós entendemos pouco desse assunto e talvez não tenhamos dimensão do quão problemático é sabermos pouco desse assunto. Uma casa unida, um casal unido, irmão, é irresistível para Deus. E ao mesmo tempo tem uma resistência para as trevas. Uma igreja unida, ela tem uma resistência muito grande diante das trevas. Um povo unido, inclusive Jesus mesmo disse que um reino dividido não subsiste, mas o contrário nós podemos entender que se um reino for unido, não só ele subsiste, como ele também caminha cumprindo o seu propósito. Deus fala conosco nessa noite a respeito de unidade. Por isso o tema dessa mensagem é um só corpo, um só sangue. Diga: um só corpo, um só sangue. Aleluia. Quando a Bíblia fala sobre um só corpo e um só sangue, ela está falando que não há necessidade de outro corpo e não há necessidade de outro sangue. Amém? É um só. Aleluia, irmão. Então falar sobre unidade é afetar as trevas. Falar sobre unidade é tocar em assuntos que para Deus é extremamente importante. Se você for olhar as escrituras, você vai ver várias vezes Jesus orando. E eu quero te dar um conselho: procure essas orações. Todas elas são extremamente importantes e nós temos que dar atenção. E uma das coisas que Jesus orou foi sobre unidade. Jesus orou pedindo ao Pai por unidade. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um conosco. Entende que isso não é qualquer coisa. Unidade não é qualquer assunto. Por isso é importante você como pai, você como mãe, ter a consciência de que a sua casa precisa ser unida. E, ao mesmo tempo, eu como pastor e nós como líderes e ministros do Evangelho precisamos ter também essa preocupação de que se a nossa célula, nossa rede, a nossa igreja é unida. Eu não estou falando de reunida. Reunido é uma coisa, unido é outra. É bem possível que você já reuniu sua família no final de ano, onde tem tia, tio, vovó, sobrinhaiada, e foi aquele peteco, né? Principalmente quando alguém solta lá: eu votei no Bolsonaro.
né? Rapidinho você vê que não tem ninguém unido lá não. E as discussões são acaloradas, né? Enfim, quando nós falamos de união, nós começamos a tocar em assuntos que agradam o coração do Pai. Olha para seu cônjuge aí, seu marido, sua esposa, diz para ela assim: nós somos unidos. O solteiro toca no peito e diga assim: Jesus, nós somos unidos. A Bíblia diz que quando Deus não tinha por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Então faça assim, vai. Já que não tem por quem você falar, fale consigo mesmo, fale com Jesus. E eu gostaria de falar sobre 3 coisas extremamente importantes a respeito da ceia. Hoje nós vamos cear. E eu quero que Deus traga o máximo de clareza possível a respeito desse assunto. Eu estou cansado de ver alguns crentes fazendo errado. E se você está aqui conosco, congrega aqui conosco, e você está fazendo errado, essa coisa é tão importante, eu gostaria que hoje você mudasse sua mentalidade em relação a esse assunto. Diga amém. A Páscoa judaica, ela surgiu quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito. O povo estava lá escravizado há 400 anos e Deus levanta um libertador chamado Moisés. Essa história sempre é falada. E em comemoração a essa libertação, Deus disse para eles instituírem a Páscoa. Ou seja, celebrarem a comemoração da Páscoa. Então diga comigo, a Páscoa significa comemorar, celebrar. E o grego traz o significado literal do que é Páscoa, que quer dizer, é uma palavra bem difícil de dizer no português, mas é psar. É como se tivesse CH no final, psar. Tem um som mais específico da linguagem, mas eu não tenho a dicção tão boa para fazer. Mas entenda que é por aí o caminho. Que significa passar por cima. Quantos já sabiam desse significado? Páscoa significa psar, que quer dizer passar por cima. Passar por cima por quê? Porque o anjo, na última praga, a Bíblia diz que o povo de Israel passava o sangue no umbral, nos batentes da porta, e o anjo ia passar em todas as casas. A casa que tivesse o sangue, ele passava por cima. Então a celebração do passar por cima é a Páscoa. Ou seja, a casa do povo de Deus não foi afetada. Por isso eles celebravam a Páscoa. E basicamente a Páscoa tinha componentes. Era como se fosse um banquete. Ali tinha o cordeiro, que era a coisa mais importante, ervas amargas, vinho e pão. Especificamente 4 taças de vinho. Em outrora eu explico para os irmãos o porquê das 4 taças de vinho. Mas hoje a gente não tem muito tempo. Enfim, eles estavam caminhando rumo à terra prometida. E quando chegasse na terra prometida, eles iriam celebrar a Páscoa. Diga, celebrar a Páscoa. Ou seja, chegamos, glória a Deus, fomos libertos do cativeiro de Faraó, Deus nos tirou por braço forte, nós fomos obedientes, nós não murmuramos, nós não reclamamos, nós chegamos na terra com grande vigor, com grande alarido e glória. Foi isso que aconteceu? Não, demorou 40 anos, e a Bíblia diz que somente Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Porém o povo de Israel, através de Josué e Caleb, continuou, obviamente, amando de Deus, este precioso ritual, que simboliza algo muito maior do que eles imaginavam. Então a Páscoa judaica, ela foi transformada por Jesus Cristo na ceia. Diga, a ceia. Por quê? Quando você vê Jesus na última Páscoa, na última ceia, que era dia de Páscoa, ele chama seus discípulos e ele diz assim: eu estou ansioso para comer com vocês. Jesus estava dizendo assim: eu estou indo, mas antes eu quero comer com vocês. Olha para o irmão e diga assim: Jesus estava ansioso por esse momento, para sentar à mesa com você. Olha quão precioso é isso. E o mais incrível do coração de Jesus é que ele manda preparar um ambiente
um local, e ali naquele local tinha o lugar de cada um dos discípulos. Tinha o lugar de Pedro, tinha o lugar do João, tinha o lugar do Tiago, dos dois Tiagos, o Bartolomeu. Fato é que nessa mesa que Jesus preparou hoje aqui, tem o seu lugarzinho reservado. Você pode celebrar por isso. Aleluia! Deus reservou o seu lugar na mesa. Por isso que eu fico indignado quando eu vejo um irmão não ceando. Porque eu sei que você talvez foi ensinado de maneira diferente, que está sendo pregado aqui ao longo desses quase 5 domingos já, falando sobre nova aliança. Porque antigamente o povo dizia assim: olha, se você está em pecado, se você não tem dizimado, se você talvez não mora junto com, não é casado e mora junto, a ceia não é para você. Ou seja, você não pode cear. Ou seja, você não tem lugar à mesa hoje. Você primeiro precisa consertar a sua vida, você primeiro precisa parar com esses atos seus aí, e depois o seu lugar vai estar reservado. Senão, o seu lugar não está garantido aqui. E esse tipo de ensino foi construindo afastamento e não transformação. Esse tipo de ensino foi construindo na mente dos cristãos que eles precisam merecer o lugar à mesa. Eles precisam fazer por onde se limpar para poder ter garantia de seu lugar à mesa. Parece ser nobre, parece ser louvável, mas carrega um fim muito perigoso e faz com que o crente viva constantemente à mercê de um pecado, à mercê de uma consciência errada e, consequentemente, por causa da consciência errada, um viver errado. Então você olha Jesus e os discípulos à mesa. Eram perfeitos? Tinham pecados? E antigamente o povo dizia assim: agora fique de pé só os que vão ceiar. É como se dissesse: só quem não tem pecado fique de pé. Aí o diácono, que não podia perder o cargo, ele levantava: Senhor, tem misericórdia, não me queime, não me fulmine, mas é porque eu preciso manter meu cargo. Quantos já viram isso no nome de Jesus? Não é? Era uma religiosidade bruta, que acabava dizendo assim: nós somos melhores do que os demais e nós temos condições por nossos méritos de cear. Porque se nós fôssemos aqui dizer pela prática, não pela realidade espiritual, quem pode cear por mérito, eu teria que largar o meu microfone e todo mundo ir embora para casa. Porque nenhum de nós, por condições próprias, teríamos dignidade de entrar nos Santos dos Santos e cear à mesa com Ele. Agora, aqueles que entenderam o sacrifício do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, por misericórdia e graça, recorremos ao trono da graça para receber graça e nos assentar à mesa com Ele. É para você e é para mim. Então olha para esse irmão aí com cara de coruja seca e fala para ele assim: hoje é dia de cear. Hoje é dia de celebrar a Páscoa. Lá no Amazonas o povo dizia assim: crente fuleiro, hoje é dia de cear a Páscoa, hoje é dia de comemorar a Páscoa. Então perceba, pastor, Jesus então ele tirou a Páscoa, ele jogou fora aquele rito antigo e colocou um novo. Preste atenção, quando Jesus estava à mesa com os 12, ele olha para Pedro, para todos, e olha para Judas e diz: faz o que você tem que fazer e o faz depressa. Judas levanta, sai, e todos ficam possivelmente pensando: ele deve ter ido buscar alguma coisa. Mas perceba, na mesa de Jesus só tinha pão e vinho. Então quando Jesus diz para Judas, faz o que você tem que fazer e faz depressa, todos pensaram, porque Judas era o tesoureiro, Judas lidava com o dinheiro. Judas era o tesoureiro, ele guardava o dinheiro do pelotão. Então todos devem ter pensado: poxa, ele deve ter ido comprar se o elemento principal era o cordeiro e só tinha pão e vinho, está faltando alguma coisa nessa mesa. Então possivelmente ele foi buscar Por isso que talvez o Pedrão não espancou ele ali.
Porque se todo mundo soubesse que ele ia trair, você acha que Pedro ia deixar? Irmão, seja sincero, Pedro ia deixar? Nem o discípulo mais manso ia deixar. Possivelmente todo mundo imaginou que Pedrão, ou que Judas, ia comprar o cordeiro. E eles iam esperar o cordeiro chegar. Só que tem um porém, a gente sabe que o cordeiro estava lá. Estava ou não estava? Então Jesus não está trocando nada aqui, ele só está cumprindo o mandamento. O cordeiro estava presente. Só que algo incrível está faltando aqui. E eu gostaria de aplicar. Cadê as ervas amargas? Pergunta para o irmão, cadê as ervas? Por isso desde o início Deus já não gostava desse negócio de coisa de vegano. Tô brincando, tá? Quem gosta de agrião aí? Pelo amor de Deus. Ó, só você, Marcão. 2. Olha esse tanto de gente. São a exceção, né, irmão? Quem não gosta, levanta a mão. Aí, ó, avassaladora a maioria. E eu quero explicar para vocês o que simboliza, o que aponta ervas amargas. As ervas amargas simbolizam, elas apontam para a escravidão do pecado, para uma vida sem esperança, antes da salvação em Cristo. Ervas amargas apontam para a amargura, desesperança, e essa não era mais a realidade diante do Cordeiro. Essa não é mais a realidade nossa diante do sacrifício do Cordeiro. Hoje nós temos esperança, nós temos salvação, nós temos alegria. A amargura não faz mais parte da nova aliança. Não tem aquela coisa amarga dentro de muitos irmãos. Isso não faz mais parte da nova aliança. Por isso que a primeira coisa que a gente aprende a respeito da ceia é a unidade. Porém não tem como ter unidade com amargura. Eu amo os antigos. Eles não deixavam as pessoas cearem sem antes liberar perdão. O problema dos antigos não era falar a verdade, confrontar e dizer onde estava o erro. O problema é que eles não deixavam cear. Porque um erro não pode puxar um maior ainda. Porque talvez você está em erro, errando o alvo na sua vida, errando o alvo com a sua esposa, errando o alvo com seus filhos. Você deveria parar urgentemente. Agora, decida parar com isso. Olhe para quem você de fato é em Cristo Jesus, mas coma do pão e beba do cálice. Porque antigamente o povo, irmão, estava vendo os irmãos doentes e negavam o remédio, que é o lugar à mesa. Diga assim: o meu lugar à mesa, eu não vou abrir mão. Não abra mão do seu lugar à mesa. Aleluia. Então, a unidade é a primeira coisa que a gente aprende nessa noite. Diga unidade. E tem coisas que racham a unidade, como ódio, rancor, ressentimento, amargura. E por isso eu peço para que agora você coloque sua mão no seu coração. Isso é um culto extremamente espiritual. Se o Ministério de Louvor já bebeu água, já tomou, né, já comeu, por favor, venham aqui para cima, a gente já vai encerrar. Eu tenho prometido, o povo ultimamente tem achado que as minhas promessas é igual o marido que bebe, tem? Eu parei. Não, irmão, eu estou mudando, Deus é fiel. Vamos acabar no horário. Então eu quero pedir para que o Ministério de Louvor venha subindo aí, por gentileza. Isso também não quer dizer que vamos encerrar agora, né? Mas eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração. Feche seus olhos. E você vai repetir comigo essa breve oração. Diga: Senhor Jesus, me ajude nesse exato momento a avaliar meu coração. Eu permito o Senhor entrar em todos os cômodos do meu coração e veja se há em mim um caminho mau, amargura, ressentimento, ódio, talvez o desejo ruim sobre alguém, sobre uma situação. Eu permito o Senhor agora trazer a minha memória, a minha mente, para que eu libere o perdão, para que eu volte à unidade. Permaneça ainda de olhos fechados. Espírito Santo, revele aos seus filhos quem precisa perdoar, quem precisa liberar.
seu coração está doendo muito, você vai ficar de pé, está todo mundo de olhos fechados. Alguém vai aí te dar um abraço. Hoje você vai ter a oportunidade de liberar essa pessoa. Você vai cear hoje como você nunca ceou. Você vai ficar de pé, alguém vai até você, vai te dar um abraço, e você vai liberar o seu coração desse peso, dessa amargura, desse ódio, desse rancor. Algo extraordinário vai acontecer aqui. E quando essa pessoa te abraçar, você vai liberar essa pessoa. Você pode até dizer o nome dela, não se importe. Não tem problema se a pessoa escutar, não tem problema. E você vai permitir essa pessoa te abraçar e orar com você. Abrace ele bem forte, bem forte. Nós estamos entrando em um tempo de unidade. Não podemos dar oportunidade ao maligno. A mesa de Jesus é o lugar onde os inimigos se tornam irmãos. Se você sentir no seu coração de sair do seu lugar e pedir perdão para alguém, ou de liberar perdão para alguém, faça isso agora. Talvez é comigo. Pastor, aquele dia o senhor disse isso, ou o senhor fez assim. Nós somos irmãos, e eu não quero que você fique ressentido comigo, ou bravo comigo. Nós somos irmãos. E à medida que o Espírito Santo passeia dentro de você, vai liberando. Permita Ele fazer essa introspecção saudável em ti. Coisas extraordinárias vão acontecer. Se você quiser, fique de pé. Alguém vai até você, uma mulher vai te abraçar, se for mulher, se for um rapaz, um homem vai te abraçar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu Essa noite de reconciliação, de perdão, de amor entre os irmãos, precisamos entender que todo relacionamento quebrado horizontal vai afetar o vertical. Ou seja, todo relacionamento quebrado, amargurado entre irmãos vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Então, por saúde sua, sabe, por benefício seu, por amor a você, por amor à comunhão com o seu Pai, perdoe, ame, reconheça. Talvez você tenha sido essa mulher dura com seus filhos, dura com seu marido, só tem olhado pela ótica da falta, do erro, dos problemas, dos defeitos. Escolha hoje se enxergar com a ótica de Deus, enxergar seus filhos com a ótica de amor, de perdão,
seu marido. E a partir de então você vai ver que a atmosfera na sua casa vai mudar. A sua saúde mental vai melhorar drasticamente. Porque esse é o tipo de atmosfera que Deus espera que você crie, que você faça. Aleluia. A primeira coisa que a gente aprende então, diga comigo assim, é unidade. Aleluia. Jesus ama seus filhos unidos. Glória a Deus. E a segunda coisa que a gente aprende é sobre a ceia ser uma celebração da liberdade, da libertação. Quando você se assenta para comer com Jesus, a coisa mais importante que nós precisamos nos lembrar na comemoração é nos lembrar, da onde Ele nos tirou. É recobrar a nossa memória de onde Ele nos tirou. Você se lembra de onde Jesus te tirou? E ultimamente poucos têm dado importância à celebração da vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo, o diabo. Por quê? Deus tem dito muito ao meu coração que o povo se acha bom demais. E por isso, eles se acham dignos de terem sido salvos. Muitos dizem assim, pastor, mas eu nunca fiz nada. Nunca matei, eu nunca roubei ninguém. Eu sou digno mesmo de que alguém morra por mim. Isso é tão sério. Isso é tão maligno, porque isso diz que você é merecedor de que Deus, o Deus puro, a entidade suprema, sangrasse no madeiro por causa de você. E ainda você diz, eu merecia mesmo, porque eu nunca fiz mal para ninguém. Talvez pareça nobre essas falas, mas ela é uma fala de justiça própria que não agrada o coração do Pai. Porque todos nós estávamos no mesmo pacote de Caim, no mesmo pacote do adúltero, do estuprador, do assassino. Todos nós éramos inimigos de Deus, não havia nenhum justo sobre a terra, nenhum bom sobre a terra. Todos nós éramos inimigos de Deus, por causa da natureza adâmica que em nós habitava. Aprove ao Senhor nos resgatar de nossas ilusões, das nossas desilusões, resgatar de nossa sequidão de estio. Estávamos perdidos, desamparados, sem pai, sem pastor, e Deus escolheu ir ao nosso encontro e nos resgatar do lamaçal de pecado, de um charco de lodo, e firmar os nossos pés sobre a rocha, colocar um novo hino em nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Por isso que precisamos celebrar essa vitória. A ceia é noite de celebrar, é dia de celebrar. A Páscoa é para ser celebrada, porque a nossa Páscoa é Cristo. A Páscoa não é um coelho, irmão. Deus nos livre, não sei de onde foi que parou esse coelho aí. Fato é que a nossa Páscoa não é um coelho, é um cordeiro, amém? É um cordeiro, e um cordeiro santo, onde o seu sacrifício foi aceito, e um sacrifício eterno, um sacrifício completo, é o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, o nosso Jesus. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso celebre a sua liberdade, porque o Filho verdadeiramente vos libertou. Talvez você diz, mas pastor, eu ainda não vivo isso na prática. Eu ainda tenho muitas cadeias em minha vida, pecados que me aprisionam, comportamentos, hábitos, vícios que me aprisionam, que me limitam, que não me fazem viver em liberdade. Mas eu te aconselho nessa noite, você recobrar a sua memória, o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossa dívida, Ele quebrou nossas correntes. É como aquele elefantinho que a vida toda foi criado amarrado. Eu vejo que muitos irmãos são assim.
acostumados a viverem presos, acostumados a viverem no cárcere, mas o dia que a gaiola se abre a porta, ele não se sente mais, talvez, digno de viver a liberdade, ou talvez aquilo é tão estranho para ele, inacessível por falta de revelação, de que existe um universo para ser perscrutado e conhecido, que se chama liberdade em Cristo Jesus. Por isso eu quero dizer para você que a gaiola está aberta. A gaiola está aberta. Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que você acha ainda que tem te acorrentado. Mas a Bíblia diz que o poder que há em Cristo Jesus e seu sacrifício completo quebrou todas as amarras, quebrou todas as correntes, quebrou todas as algemas. A liberdade em Cristo Jesus, a santidade em Cristo Jesus, a pureza em Cristo Jesus. Basta você nessa noite crer, e crer de maneira veemente, crer na obra consumada do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu fico indignado quando alguém não ceia. Felipe, eu fico triste quando alguém não ceia, sabe por quê? Ele está dizendo que não quer o lugar à mesa, onde Jesus vai ter a oportunidade de configurar a mente dessa pessoa, configurar o coração. Quando você se assenta à mesa, come do pão, bebe do cálice, você está permitindo Jesus configurar a sua mente, esclarecer a sua mente e conformá-la a ela, a palavra. Conformar a sua mente à palavra, aquilo que já é uma realidade nas regiões celestiais, porque você, a ótica divina, a ótica de Deus, já é santo como Jesus, já é puro como Jesus, já é poderoso como Jesus. Eu digo poderoso para exercer o dunamis. Jesus já te encheu de autoridade. Ei, olhe para mim. Jesus já nos encheu de autoridade para cumprir nossa missão nesse tempo. Jesus já nos encheu de santidade para que nós vivamos como Ele nesse tempo. Jesus já fez de tudo para que nós vivamos de modo digno dEle nesse tempo. Agora nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Você está aqui ainda? Está aqui mesmo? Então a ceia é um altar de liberdade e não há espaço para condenação, acusação ou peso. Essas correntes que te prendiam já não te prendem mais. Essas correntes que te algemavam já não te algemam mais. Escolha viver a liberdade em Cristo Jesus nessa noite. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça, a favor e vida. Jesus não nos libertou parcialmente. Ele nos deu plena liberdade para vivermos como filhos e irmãos. Como eu disse, Jesus na cruz não apenas pagou sua dívida, Ele quebrou suas algemas. Olha para esse irmão do lado com muito amor, fala para ele assim: não existe algemas mais. Você está solto e livre para viver como o Pai, para viver como Jesus. E às vezes a gente fica impressionado, como pode um animal daquele tamanho, um elefante de mais de 5 toneladas, ser preso por uma cordinha tão fina? Sabe por que ele fica? Creio que grande parte dos irmãos aqui já entendem a parábola do elefante. Mas é porque desde pequenininho a cordinha foi colocada nele. Então lá na infância, lá na adolescência desse elefantinho, ele não conseguia arrebentar. Então ele cresceu entendendo que aquilo ali jamais ele vai conseguir. Então quando ele é grande agora, independente do seu tamanho e robustez, ele ainda pensa que aquela corda é maior do que ele. E tem muitos que é assim antes de encontrar Jesus. Deixa eu dizer para você, o vício pode ter tido poder sobre você antes de Cristo, mas depois de Cristo ele não tem mais poder sobre sua vida. O pecado pode ter tido poder sobre sua vida antes de Cristo, mas depois de Cristo ele não tem mais poder sobre você. Por isso não aceite esse pecado, esse vício, não aceite esse mau hábito sobre você, porque há poder no sangue de Jesus. Hoje é Páscoa, é noite de celebrar. É Páscoa, irmão. É noite de celebrar a vitória sobre os pecados. É noite de celebrar a vitória na cruz de Cristo Jesus. É noite de nós nos reconciliarmos com Ele. Tem pessoas aqui que precisam reconciliar com o amor do Pai, devido à quantidade de coisas que aconteceram ao longo do caminho. Se tornaram pessoas endurecidas por Deus. Eu até digo que talvez você precise reconciliar com o Espírito Santo e fazer as pazes com o Espírito Santo, porque coisas aconteceram ao longo do caminho que você tem culpado ao Pai. É uma pessoa que partiu,
e a sua vista, ela foi antes da hora. É um prejuízo muito grande que você tomou, é a falência, seja lá o que aconteceu. Não culpe ao Pai. Ele quer revelar a sua graça a você, a ótica dele sobre isso. Por isso, faça as pazes com Ele. Talvez o que está te faltando para você se incendiar novamente é fazer as pazes com o Espírito Santo, é fazer as pazes com o Pai, reconciliar com o amor do Pai e permitir que esse amor afete você. Quantos querem ser afetados pelo amor de Jesus aqui? Irmão, eu digo que quando o amor de Jesus nos afeta, toda a nossa configuração mental muda, a nossa forma de olhar as pessoas muda, a nossa forma de aceitar às vezes as coisas de ruins que acontecem muda. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas nós não precisamos nos definhar mentalmente por causa disso, porque Ele nos ama.